Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo, estamos no ar. Um bom dia para você, uma excelente sexta-feira. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele transborde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, estamos chegando para mais uma live, episódio de número 31 do nosso Café com Desbloqueio. E nós estamos encerrando hoje a primeira semana da nossa série sobre segredos para uma vida abundante. Todos os dias dessa semana nós estivemos juntos aqui. Eu compartilhei com você chaves, princípios, fundamentos que vão te levar de fato a viver uma vida abundante, uma vida extraordinária. Só recapitulando aquilo que nós falamos aqui, no primeiro dia, na segunda-feira, nós falamos sobre a conexão com Deus, que é a base para você viver aí uma vida abundante. Não existe vida abundante sem você ter uma conexão com Deus estabelecida, claro, de acordo com a palavra, de acordo com a verdade de Deus. Depois nós falamos na terça-feira, na terça e na quarta, nós falamos sobre identificação e ressignificação de bloqueios, como os bloqueios mentais, emocionais e espirituais influenciam na sua vida. Ontem nós falamos sobre alianças, sobre os tipos de pessoas que você precisa ter na sua vida. Foi uma aula poderosa demais e, na verdade, todas essas 4 aulas foram poderosas. Se você não assistiu, se você perdeu alguma, assista. Elas ainda estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube, mas depois elas vão sair do ar e vão estar disponíveis apenas na nossa plataforma lá, na nossa comunidade. Inclusive, ó, QR Code está aqui na tela para você. Se você não faz parte da nossa comunidade, cai para dentro, bora dar junto. Na nossa comunidade você tem acesso a todas as aulas, a todos os links que ficam disponíveis lá para você, além de você ter alguns materiais de apoio, você ter, apesar que faz tempo que eu não mando material de apoio lá, vou mandar, a partir da semana que vem eu vou mandar lá, tá bom? E além de muitas coisas que precisam acontecer ainda, que tem para desenrolar na nossa comunidade, que eu tenho certeza que vai mudar completamente a nossa caminhada aqui. Tem algumas coisas que nós estamos planejando aí, mas com o tempo as coisas vão deslanchando. Hoje é a nossa quinta aula e hoje eu quero falar com você sobre identidade. Hoje nós vamos falar sobre ativação de identidade. Vai ser uma aula poderosa, por isso eu quero te pedir para me ajudar agora a compartilhar esse link. Vamos fazer isso agora? Pega isso aqui, pega esse link agora e vamos compartilhar aqui. Vamos juntos? Vamos compartilhar esse link. Vamos lá. Muito bom. Link compartilhado. Espero que você compartilhe também aí para a gente poder alcançar mais pessoas. O assunto de hoje é um assunto muito importante. Na verdade, é a base, né? Se nós não entendermos e se nós não ativarmos a nossa identidade, nós não vamos viver de fato aquilo que Deus tem para nós. Porque aquilo que Deus tem para nós está inserido na nossa identidade. Então precisamos ativar a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade,
para de fato viver aquilo que Deus tem para nós, essa vida abundante, essa vida extraordinária. Eu quero ler com você aqui, ó, Mateus capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. Diz assim a palavra: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que respondeu-lhe Jesus: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por meio da carne ou do sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um texto maravilhoso e será a base daquilo que nós vamos conversar aqui hoje. Ó, caderno, caneta na mão, caderno na mão, bora para as nossas anotações, que a nossa aula vai começar. O assunto dessa conversa aqui é justamente o assunto que nós vamos falar hoje: identidade. Jesus ele começa falando com os discípulos, perguntando o seguinte: quem as pessoas dizem que eu sou? O que é identidade? Identidade determina quem nós somos. Quem nós somos. A nossa identidade define quem nós somos. A pergunta de Jesus aqui é sobre um alinhamento de entendimento, de revelação. Jesus está querendo saber se as pessoas sabem quem ele é na realidade de quem ele é. Ou seja, aquilo que as pessoas pensam sobre mim é quem eu sou de verdade? E pelas respostas nós percebemos que não. João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Ou seja, as pessoas estão achando que Jesus é uma pessoa que não tem nada a ver com quem ele é. Então, identidade define quem eu sou. O que mais? Identidade determina a minha capacidade. A minha identidade determina a minha capacidade. Aquilo que eu consigo fazer. Aquilo que eu posso fazer. O meu poder. Capacidade tem a ver com poder. A minha identidade define a minha capacidade. E também a minha identidade define a minha capacidade. A minha identidade define a minha capacidade. Eu esqueci outra palavra aqui, gente. Peraí. Esqueci outra palavra aqui, gente. Peraí que eu vou lembrar agora. Esqueci a palavra, mas vamos lembrar. Vamos avançar aqui, eu vou lembrar. Então, a minha identidade determina quem eu sou. Lembrei. A minha é quem eu sou. Determina a minha capacidade. E determina o meu merecimento. Essa palavra que eu tinha perdido aqui. Merecimento. Aquilo que eu posso ter. Aquilo que eu tenho direito. Então, identidade determina quem eu sou. A minha capacidade, ou seja, o que eu posso fazer. E o meu merecimento. Aquilo que eu posso ter. Aquilo que eu mereço. A minha herança. Os meus direitos. Se a minha identidade está desconfigurada, a minha compreensão sobre quem eu sou, sobre o que eu posso e sobre o que eu tenho também estão configurados.
você nunca vai ter uma revelação do seu merecimento, da sua herança em Cristo, se você não entender quem você é. Você nunca vai entender a sua real capacidade, o poder que você carrega, se você não entender quem você é. Por isso que a pergunta de Jesus é: quem as pessoas acham que eu sou? Por quê? Porque com a revelação ou com o entendimento que elas têm acerca de quem eu sou, elas têm uma ideia da minha capacidade, daquilo que eu posso fazer e do meu merecimento, ou seja, aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego. Se você não entender quem você é, você nunca vai descobrir o potencial que você tem. Se você não entender quem você é, se você não ativar a sua identidade, você nunca vai acessar os direitos, a herança que você tem. Então isso é identidade. O que é identidade? A identidade é aquilo que define quem nós somos, a nossa capacidade e o nosso merecimento, que foi a palavrinha que sumiu aí. Existem 3 níveis de identidade. 3 níveis. Quais são esses níveis? Primeiro nível, identidade física. O que é a identidade física? Já te falo. A identidade emocional e a identidade espiritual. O que é a identidade física? É a sua identidade natural, ou seja, quem você é naturalmente. Então isso vai falar sobre a sua aparência, isso vai falar sobre o seu gosto, as suas preferências, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Isso vai falar sobre a sua profissão, sobre coisas naturais. A sua identidade física aponta para as coisas naturais. O que é a sua identidade emocional? É o seu temperamento. Seu temperamento. Aquilo que você é na sua gestão emocional. Se você é colérico, se você é fleumático, se você é sanguíneo, se você é melancólico. A sua identidade emocional vai falar sobre aquilo que te irrita, sobre aquilo que te deixa feliz, ou seja, tudo a ver com a sua gestão emocional, tem a ver com a sua alma, certo? Outra coisa também que tem na identidade física é as suas habilidades. Sua habilidade, aquilo que você consegue fazer. Na identidade emocional, fala também sobre... Opa, as coisas estão subindo na minha cabeça, meu Deus. Mas vamos lá. E na sua identidade espiritual? Aquilo que nós já falamos. Adão ou Cristo? Então a sua identidade natural tem a ver com a sua genética, tem a ver com a sua família, tem a ver com o seu corpo físico, tem a ver com a cor dos seus olhos, tem a ver com as suas habilidades, seu talento. Habilidade emocional tem a ver com o seu temperamento, tem a ver... Habilidade, eu falei, né? Habilidade emocional. Identidade emocional. Seu temperamento, tem a ver com o seu tipo comportamental, tem a ver com aquilo que te irrita, aquilo que te alegra, tudo que está ligado à sua gestão emocional, sua mentalidade, seus bloqueios, suas crenças, tudo isso está ligado na sua identidade emocional. E a identidade espiritual, só existem 2, ou a identidade de Adão, ou a identidade de Cristo. Dentro da identidade física, cara, existem diversas. Tamanho, cor, gênero, habilidade, talento. Existem várias. E pode ser mutável, tá? Pode ser mutável. Temperamentos, né? Que é a sua identidade emocional. Você tem 2 temperamentos. Um é dominante, o outro é secundário. São o seu temperamento, o seu tipo temperamental. Tem o seu tipo comportamental também, como você se comporta diante das circunstâncias, diante das pessoas. Isso também é treinável.
Na sua habilidade física, é mutável. Na sua habilidade, na sua identidade emocional, é treinável. Agora, a sua identidade espiritual, ela ou é uma ou ela é outra. Ou você tem a identidade de Adão, ou você tem a identidade de Cristo. Nós falamos isso lá na nossa primeira aula e nós viemos falando sobre isso várias séries, vários e vários episódios aqui do nosso Café com Desbloqueio. Se você ainda não entende sobre a identidade de Adão e sobre a identidade de Cristo, procura aqui no canal, tem muita coisa sobre esse assunto aqui no nosso canal que vai com certeza mudar a sua compreensão sobre o que é de fato a verdadeira espiritualidade. De todas desses três níveis da nossa identidade, a mais importante é a nossa identidade espiritual. Por quê? Porque a nossa identidade espiritual vai influenciar nos outros dois níveis, só que mais do que isso. Lembra que eu falei que identidade determina quem eu sou, a minha capacidade e o meu merecimento? Então, se eu estou na identidade de Adão, eu sou quem Adão é. Eu posso o que Adão pode. Eu tenho o que Adão tem. Ou seja, se eu vivo debaixo da identidade espiritual de Adão, eu vivo debaixo de condenação, de miséria, de escassez, de pobreza, de maldição e toda a desgraceira que Adão gerou para nós. Isso não faz parte apenas da humanidade, mas é a minha identidade. Essa é a humanidade, a identidade que está impregnada na humanidade. A natureza, a identidade de Adão. Por isso que o evangelho não é sobre mudança comportamental. O comportamento está na identidade natural. É o último estágio. Então, você tem que parar de fumar, de parar de beber, vestir tal roupa, parar de vestir tal roupa, parar de pintar cabelo, parar de cortar cabelo, isso. Tudo isso faz parte de uma identidade física. É o último estágio. Isso não é tão importante assim comparado à identidade espiritual. Porque não adianta ter uma identidade espiritual de Adão e ter uma identidade emocional maravilhosa e física maravilhosa. Eu vou viver uma desgraça. Por quê? Porque a minha verdadeira identidade é a identidade espiritual. Anote isso aí. A minha verdadeira identidade é a identidade espiritual que eu carrego. Isso significa que, se eu sou alguém que carrega a identidade de Adão, eu sou quem Adão é, eu tenho o que Adão tem, eu posso o que Adão pode. Mas se eu sou alguém que carrega a identidade de Cristo, eu sou quem Cristo é, eu tenho o que Cristo tem e eu posso o que Cristo pode. Essa é a verdade do Evangelho e que as pessoas ainda não entenderam. Por que é importante nós entendermos sobre identidade? Porque a minha identidade determina quem eu sou, a minha capacidade, ou seja, aquilo que eu posso fazer, qual é o meu potencial, mas também define aquilo que eu tenho direito, aquilo que eu mereço, aquilo que eu carrego. Se eu estou debaixo da identidade de Adão, eu estou debaixo de maldição, eu estou debaixo de condenação, ou seja, eu mereço maldição, eu carrego maldição, eu sou amaldiçoado. Eu sou pobre, eu carrego a pobreza e a única coisa que eu posso é morrer na pobreza. A minha identidade determina a minha capacidade, meu merecimento e quem eu sou. Isso é muito forte, isso é muito sério. Olha aqui, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5,
versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, a humanidade se tornou pecadora não pelos pecados que ela cometeu, mas por causa da identidade que foi legada a ela. Qual a identidade? A identidade de Adão. A minha identidade determina quem eu sou, a minha capacidade e o meu merecimento. Se eu receber a identidade de Adão, quem eu sou? Eu sou pecador. Qual é a minha capacidade? Pecar. Qual é o meu merecimento? A condenação. Olha o quanto isso é sério. Versículo 15 diz o seguinte: contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Ou seja, só existem duas naturezas, duas identidades espirituais, ou a de Adão ou a de Cristo. Ou eu estou em Adão e recebo do pecado, da condenação, da maldição, ou eu estou em Cristo e recebo da graça, do favor, da herança e da salvação de Deus. Não há outro meio, não há outra identidade, apenas essas duas. Versículo 16. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou na condenação, mas o dom gratuito vem de muitas transgressões e trouxe a justificação. Um pecado de Adão gerou desgraça, condenação para toda a humanidade. Essa é a natureza que as pessoas carregam. Essa identidade que está impregnada na humanidade. Mas, em Cristo Jesus, nós recebemos a justificação. Aquilo que era para nos condenar, o preço foi pago. Então, preciso decidir, eu quero viver sobre a identidade espiritual de Adão ou eu quero viver sobre a identidade espiritual de Cristo? Na identidade de Adão, eu sou pecador, eu posso pecar e eu mereço o inferno. Mas em Cristo eu sou justificado, eu sou santo, o que eu posso é o que Cristo pode, o que eu tenho é o que Cristo tem. Para a gente encerrar, o versículo 17 diz o seguinte: pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desses, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Na identidade de Adão, eu mereço a escravidão, mas na identidade de Cristo, eu mereço o governo. Entende que a minha identidade espiritual vai definir quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso? As pessoas falam assim, não, se você pensar positivo, vai dar tudo certo. Se você estiver na identidade errada, não vai dar. Se você não estiver na identidade de Cristo, a vida plena, a vida de governo, a vida de reinar nessa terra, não vai chegar para você. Você pode ter o melhor mindset do mundo. Você pode ser treinado pelo melhor coach do mundo. Você não vai viver o extraordinário, porque o extraordinário começa na sua identidade espiritual. Por isso que espiritualidade é diferente de religiosidade. A religião vai trabalhar na sua identidade física e emocional. A religião não consegue tocar na sua identidade espiritual. Por isso que tem muita gente que muda o cabelo, muda o comportamento, muda a fala, mas ele sabe que ele não nasceu de novo. Porque espiritualidade não é a roupa que eu visto, não é o jeito que eu me comporto, mas sim a natureza que eu carrego. Isso é espiritualidade. Ou eu sou filho de Deus em Cristo, ou eu sou filho do diabo
Eu sou filho de Adão, escravo do diabo. Não tem outro jeito. Qual que é o benefício de nós entendermos sobre identidade? Se você não ativar a sua verdadeira identidade em Cristo, você vai ser escravo do diabo, tendo a possibilidade de ser livre. Está conseguindo entender? Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre identidade, mas o horário já avançou e ontem nós falamos muito. Ontem, né? Eu falei demais ontem. As lives não podem ficar muito longas assim, não. São lives rápidas. Então, vamos lá, resumindo aqui. O que é identidade? Identidade define quem eu sou, o que eu tenho, ou seja, minha capacidade, e o que eu mereço, meu merecimento. Existem 3 níveis. Identidade física, que é a nossa identidade natural, fala da habilidade, fala de DNA, de paternidade, tal. Identidade emocional, fala dos temperamentos, do comportamento, tudo que está ligado à sua emoção, sua linguagem de referência. E, por último, a identidade espiritual, que é a mais importante. Só existem 2, Adão e Cristo. Ou você é filho de Deus em Cristo, ou você é filho de Adão, escravo do diabo. Só isso. Qual que é a importância da identidade? A minha verdadeira identidade, é a identidade espiritual que eu carrego. Se eu não tiver a minha identidade espiritual ativada em Cristo, não tem como eu viver uma vida abundante. Olha isso aqui. Daqui a gente termina. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz o seguinte: Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu fui chamado, eu fui salvo para ser semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Por quê? Porque a partir do momento que eu nasci de novo, eu recebi da identidade dele. Por isso que aqui, ó, em 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte. Vamos ler o 15 e aí a gente vai para o 17 para você entender. 1 João 4,15. Se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha a condição, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, então é preciso haver essa confissão, essa aliança com Cristo. Agora o 17. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós, semelhantemente, somos desse mundo. Então, uma vez que eu confesso publicamente que Jesus é o Filho de Deus, eu também me torno Filho de Deus. Ou seja, eu recebo da identidade de Jesus. Eu sou quem ele é, eu tenho o que ele tem e eu posso aquilo que ele pode. Foi por isso que Jesus disse, depois de Pedro dizer, você é Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, da mesma forma eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra fundamental aqui não é Pedro. A pedra fundamental é a revelação da identidade. Quando nós entendemos quem Cristo é, entendemos quem nós somos. E a partir do momento que entendemos quem nós somos, nós acessamos o poder do reino de Deus na nossa vida. No versículo seguinte, Jesus disse, eu te darei as chaves do reino. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, a partir do momento que você entender quem você é, você tem o poder que eu tenho. A chave do reino está na sua mão. Identidade define capacidade, merecimento
e quem eu sou. Se você entender quem você é em Cristo, você vai entender que você carrega um potencial sobrenatural. O reino de Deus está ao seu dispor. Mas se você ainda é escravo do diabo, porque está em Adão, desperta. Desperta. Você não nasceu para viver uma vida de condenação, maldição e ir para o inferno. O inferno não é o seu lugar. Você nasceu para reinar em vida e viver uma vida abundante. Viver uma vida eterna com Cristo. Você precisa acordar. Mas o nosso tempo acabou. Vamos orar para gente encerrar. Hoje minha cabeça estava confusa, hein, gente? Meu Deus. Mas deu certo, né? Deu certo, estamos aqui. Vamos orar para a gente poder encerrar essa aula de hoje, encerrar essa semana. E na segunda-feira nós estamos de volta aí para mais uma semana falando sobre segredos para uma vida abundante. Vamos orar? Feche os seus olhos. Respira fundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por essa semana que nós encerramos. Uma semana de muito aprendizado. Muita coisa, muita chave. Muito segredo que nós precisamos colocar em prática. A vida abundante não é uma ideia minha. Não é um plano meu. Mas é o plano, é o desejo do Senhor para todos os salvos, para todos aqueles que decidiram nascer de novo e acessarem uma nova identidade. Espírito Santo, convença aqueles que ainda estão presos na identidade de Adão. O Senhor é quem convence o homem do seu pecado. E o seu pecado está em fazer parte de uma natureza pecadora, de carregar uma identidade espiritual condenada. Convença essas pessoas, Espírito Santo. Leve elas a entenderem que elas precisam abrir mão da identidade de Adão e viverem a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a expressão exata do plano perfeito de Deus, da vontade de Deus para a humanidade. Assim como Ele é, nós somos. Quem Ele é, nós somos. O que Ele tem, nós temos. O que Ele pode, nós podemos. Esse é o plano do Senhor para nós. Cristo é o nosso padrão, é o nosso modelo. Ele é o reflexo da vida que o Senhor tem para nós. Nos ajude a entender isso, Senhor. Espírito Santo, ative essa revelação em nós, assim como foi ativada na vida de Pedro. E Pedro entendeu quem o Senhor era e por isso ele entendeu também quem ele era e o poder que ele carregava. Nos ajude, Espírito Santo, a ter compreensão, a ter revelação plena, ativar a nossa verdadeira identidade e assim viver uma vida poderosa, segundo aquilo que o Senhor já planejou para nós. Declaro uma sexta-feira abençoada para cada um.
Que seja um dia de rompimento. Que seja um dia de revelações profundas. Que seja um dia de ativação de identidade. Eu oro por isso, Senhor. Eu declaro isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É forte, é forte. Muito bem, aula 31 encerrada. Amanhã é sábado, segunda-feira, a gente se encontra para mais uma aula de número 6 da nossa jornada aqui, dos segredos para uma vida abundante, e eu espero você. Falando sobre identidade, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. A nossa comunidade está disponível para você trilhar esse caminho de ativação, de desbloqueio, de rompimento, de conhecimento, de crescimento. Você precisa. Muita coisa eu poderia falar com você aqui, mas o nosso tempo é curto e já estou falando demais. Já passei da nossa hora de novo. Ontem eu passei, hoje de novo. Mas entra na nossa comunidade, o QR Code está na tela para você, o link está na descrição. Garanto que você não vai se arrepender. Tá? Eu vou embora porque eu já falei demais. Segunda-feira estamos de volta. Bom final de semana. Deus te abençoe e até segunda. Tchau. Falei demais hoje. Tchau.